Caros acadêmicos, nós iremos agora falar um pouquinho aí junto com vocês das sequências e séries numéricas, que é um outro tópico muito importante dentro da análise. Uma das provas fundamentais desses processos é testar os critérios de convergências de sequências ou séries. Existem vários tipos aí de testes, um deles é o teste da razão, o outro teste é o teste da raiz e o último teste é o teste da integral. Esses processos eles são muito cobrados em prova, então nesses vídeos eu irei mostrar para vocês alguns exemplos de como que esses testes eles são resolvidos. Vamos começar então pelo teste da razão. Na realidade, se eu tiver qualquer sequência que eu vou chamar de sequência xn, com esse valor n variando dentro dos números naturais, o teste da razão consiste em calcular o limite de quando esse n tende ao infinito da razão entre o termo sucessor da série, que eu vou chamar de xn mais 1, por xn, que é o termo atual dessa série. Esse limite vai ser calculado e vai resultar em um certo valor p. A partir desse p, nós vamos testar o seu resultado e vamos aferir se essa série converge, se ela diverge ou se nós temos algum processo que é inconclusivo. Ou seja, nós não podemos deduzir se vai convergir ou vai divergir. De forma um pouco mais específica, se o resultado P for menor do que 1, nós teremos que a série converge. Se esse resultado P for maior do que 1, ela diverge. E se o resultado P for exatamente igual a 1, nós temos uma inconclusão. Nós não podemos definir se realmente ela vai convergir ou ela vai divergir. Vamos agora verificar um caso particular para que vocês possam entender melhor como que esse processo é feito. O nosso exemplo vai ser o seguinte. Vamos pegar a série xn, que vai ser calculada por 2 elevado a n dividido por n fatorial, onde esse n vai variar dentro do conjunto dos números naturais. Vamos lá. Usando o teste da razão, temos que o limite de quando esse valor n vai até o infinito da razão entre, reparem que na parte superior dessa fração a gente coloca o termo sucessor, que é o xn mais 1, e na parte inferior a gente coloca o termo atual xn. Nesse caso, o termo sucessor seria, ao invés de colocar o termo n apenas, seria colocar n mais 1, ficando assim. 2 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial. Reparem que na parte superior está sendo colocado, então, o termo sucessor dessa sequência. Na parte inferior é colocado o termo original, que é 2 elevado a n dividido por n fatorial. Esse cálculo vai ter que ser feito agora. Bom, nós sabemos que quando nós temos duas frações sendo divididas uma pela outra, nós conservamos a fração superior, que nesse caso é 2 elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial, e multiplicamos pelo inverso da fração inferior, que nesse caso é n fatorial dividido por 2 elevado a n. Nesse momento agora, a gente tem que começar a utilizar alguns processos matemáticos intencionais, porque a minha intenção agora é cancelar aqui alguns termos para que esse limite possa ser feito de uma forma um pouco mais simples. Vamos lá. Limite de n tendendo ao infinito. Reparem que eu sempre tenho que escrever essa parte aqui do limite. Matemáticos aí sabem que o processo de escrita é fundamental, né? E percebam, na parte onde fala 2 elevado a n mais 1, intencionalmente eu vou reescrever isso aqui de uma outra forma. Eu vou escrever dessa forma assim, ó, 2 vezes 2 elevado a n. Porque eu sei que aqui
no expoente desse 2, ele não aparece, mas ele é o número 1, né? Eu posso voltar ao que era antes, porque eu posso conservar a base e somar esses expoentes. Muito bem? Vamos lá. Na parte inferior, eu vou ter que relembrar do nosso conceito de fatorial. Por exemplo, se eu pego o valor 5 fatorial, o que isso vai significar? Isso será 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O conceito de fatorial é uma série de multiplicações onde a cada termo seguinte eu pego n menos 1 desse seu valor. Esse mesmo 5 fatorial eu posso escrever como 5 vezes 4 fatorial, porque eu sei que o 4 fatorial seria a sequência 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A parte agora que nós temos que pensar um pouquinho mais é só entender como que o processo numérico, que a princípio para a gente é um pouco fácil, como que a gente vai transcender isso aqui para a parte algébrica. Se eu tenho n mais 1 fatorial, esse aqui é o nosso termo inicial. N mais 1. Mas qual que é o termo seguinte? O termo seguinte é uma unidade a menos do que esse n mais 1. Se eu pegar n mais 1 e descontar 1, sobra n. Então, eu paro por aqui. Tudo isso multiplicado pela essa parte que está aqui sobrando, ó, que é n fatorial dividido por 2 elevado a n. E reparem que a nossa intenção é realmente essa. Eu percebo que apareceu o termo 2 elevado a n na parte superior e na parte inferior, a mesma coisa acontecendo com o termo n fatorial que está na parte superior e também na parte inferior, podendo assim cancelar esses termos. Sobrando o quê? Limite de n tendendo ao infinito dos valores. Reparem que na parte superior sobrou 2 vezes 1 vezes 1, que é 2. E na parte inferior sobrou n mais 1, isso foi cancelado, sobra 1, isso aqui é cancelado, sobra 1, então n mais 1 vezes 1 vezes 1, que é o próprio n mais 1. De um limite inicial que parecia ser uma coisa gigantesca, a gente foi simplificando, usando operações intencionais, e chegamos a um limite que se torna muito mais simples. Agora, basta nós resolvermos esse nosso limite. Quando eu tenho n tendendo para o infinito, eu tenho que pensar em um n arbitrariamente grande. Obviamente, se eu pego alguma coisa que é muito grande e somo com 1, vai dar um número muito grande também. E se eu pegar um número, que nesse caso é o 2, e dividir por um valor que é muito grande, vocês todos concordam que o limite disso tende para 0. Né? Bom, chegando nesse valor, 0 é o nosso valor de P, que é o resultado do nosso limite. Verificando os nossos critérios que estão aqui em cima citados, verificamos que 0 se encaixa no caso número 1, porque 0 é menor do que 1. Logo, nós temos que essa nossa sequência, ela converge, encerrando assim o nosso teste. Né? Um abraço a todos e nos próximos vídeos nós iremos observar alguns outros testes para auxiliá-los.